Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 17, Direito Civil, Condomínio em Geral e Edilício. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de estudos. Muito bom estar aqui de novo. Hoje a nossa análise vai cobrir de forma bem detalhada o tópico 9 do edital. Exato. Nós vamos destrinchar a base do condomínio geral, o voluntário, o necessário e, claro, aquelas regras complexas do condomínio edilício. Com certeza. A nossa missão neste mergulho de hoje é bem objetiva, sabe? Vamos dominar a teoria de ponta a ponta. Perfeito. E fixando aquela memorização premium que o professor Dr. Marcelo Lessa desenvolveu pra gente. Porque, olha, mais do que só decorar prazo e quórum, o objetivo aqui é entender a lógica. O porquê jurídico da coisa, né? Exatamente. O porquê jurídico por trás de cada regrinha. É essa compreensão que blinda o conhecimento do candidato. Ajuda a desviar das armadilhas da FGV. Nem me fale da FGV. Entender a base é o que salva na hora daquelas pegadinhas de interpretação. Bom, para quem nos ouve, a teoria geral do condomínio, num primeiro momento, pode parecer um pouco abstrata. É, um pouquinho. O material traz uma expressão em latim que é fundamental, a tal da communio pro indiviso. Isso. Que na prática, descreve aquela situação onde várias pessoas são donas de uma mesma coisa, de forma simultânea. Exato. Um exemplo bem clássico seria o de 3 irmãos que herdam uma fazenda. Nossa, clássico mesmo. Não tem uma cerca lá dividindo o que é de cada um. É o direito de todos incidindo sobre o bem todo. Só que limitado, né? Limitado pelo direito igual dos outros irmãos. Perfeito. Essa limitação mútua é basicamente o núcleo desse instituto. No condomínio geral, cada coproprietário é titular do que a gente chama de fração ideal. Fração ideal? Trata-se de uma parte que é puramente intelectual, abstrata, sabe? Se alguém tem 1/3 dessa fazenda, não quer dizer que seja dono do pasto ali do lado sul ou do lado norte. Não dá para apontar o dedo e falar que aquele pedaço é dele. De jeito nenhum. A pessoa possui 1/3 de cada grão de terra, de cada árvore. Tudo de forma indivisível. O direito de propriedade, que historicamente tende a ser bem absoluto e exclusivo... Sim, o meu pedaço e pronto. Pois é, aqui ele sofre uma adequação, justamente para permitir essa convivência jurídica. E é bem por causa dessa convivência que, convenhamos, muitas vezes é forçada. Nossa, gera muita dor de cabeça. Gera atrito demais. E é por isso que o professor Lessa sempre ensina uma máxima essencial. Ninguém é obrigado a permanecer em condomínio. Frase de ouro. A lei já pressupõe que a copropriedade é uma situação naturalmente transitória. Como se fosse uma exceção. Isso, um estado de exceção projetado para terminar. Então, se o bem for divisível como um terreno gigante, quem quer sair entra com uma ação de divisão. Loteia tudo e tchau. Exato, cada um segue seu caminho. Mas o cenário complica muito se a coisa for indivisível. Complica demais. Pensa numa casa de praia construída, ou aquele exemplo que todo livro de direito traz, né? O cavalo de corrida. Não dá para fatiar o cavalo. Ia destruir a essência do bem. Então, se os coproprietários não chegam num acordo pacífico... Tipo um comprando a parte do outro? Isso. Se não rolar esse acordo, o caminho inevitável é a alienação. Vende-se a coisa inteira. Seja de forma judicial ou extrajudicial. E o dinheiro? O dinheiro arrecadado é repartido proporcionalmente à fração ideal de cada um. O vínculo ali do condomínio simplesmente se dissolve no valor da venda. E olha, é exatamente nesse ponto da venda que a gente encontra um alerta vermelho gigante para as provas. Gigante. A famosa regra do direito de preferência, que está lá no artigo 504 do Código Civil. Fiquem atentos a isso. Um condômino não pode de jeito nenhum simplesmente vender a sua fração ideal para o primeiro estranho que passar na rua. Não mesmo. Antes de fechar o negócio, ele precisa oferecer para os outros coproprietários a chance de comprar. E nas mesmas condições, né? Exato, nas exatas mesmas condições. É o que a lei chama de tanto por tanto. Essa exigência da lei existe basicamente para
tentar evitar que pessoas alheias entrem naquela comunidade, o que, sejamos sinceros, seria o estopim para conflitos ainda maiores. Com certeza. Então, o condômino que quer vender precisa notificar os outros, dizendo o preço, as condições de pagamento que o terceiro ofereceu, tudo certinho. Mas e se ele não fizer essa notificação? Fizer tudo escondido? A venda com um terceiro não nasce nula de imediato, mas ela nasce com um vício muito sério que pode ser questionado. E aí entra a proteção de quem foi prejudicado. Isso, o condômino que foi preterido, que não teve a chance de exercer a preferência, ele não fica sem amparo. Ele tem um prazo de 180 dias 180 dias? para depositar em juízo o valor da negociação e anular a venda, assumindo a fração para ele. E um detalhe vital aqui para quem está com o caderno debaixo do braço anotando. Pode falar. Esse prazo de 180 dias, ele é de natureza decadencial. Perfeito. Ou seja, é um prazo fatal, galera, não tem essa de causa de suspensão ou interrupção. A inércia cobra muito caro no direito civil. Perdeu o prazo, perdeu o direito de questionar. E a FGV, olha, ela adora tentar confundir o candidato, trocando esse período por prazos fakes. Nossa, colocam 1 ano, 2 anos. Isso, fiquem ligados. 180 dias decadenciais. E tem uma outra situação que também demanda muita atenção do candidato, que é quando mais de um coproprietário quer exercer a preferência ao mesmo tempo. Ah, tipo 2 irmãos querendo comprar a parte do terceiro? Exatamente. A lei não vai jogar uma moeda pra cima e decidir no sorteio, entende? Nem ganha quem chegar primeiro com o dinheiro. Tem regra de desempate. Tem uma ordem objetiva. O primeiro critério vai beneficiar quem tiver feito benfeitorias de maior valor na coisa comum. Quem valorizou o patrimônio de todos tem a preferência. Justo. Mas e se, ninguém fez benfeitoria nenhuma? Ou se os valores forem iguaizinhos? Se empatar na benfeitoria, a preferência vai para aquele que possuiu o quinhão maior. Ou seja, quem já tem a maior fração ideal da propriedade. Ah, entendi. E só em caso de empate absoluto, nesses 2 critérios, é que a parte vai ser repartida igualmente entre os interessados. Sensacional. Essa lógica toda do condomínio voluntário é muito baseada, na vontade das partes. Ou numa herança. Sim, nasce de um fato jurídico ou da vontade. Mas o caderno do professor Lessa também detalha muito bem o condomínio necessário. Esse cai bastante também. E nesse caso, não surge de um acordo. Ele nasce obrigatoriamente por força da vizinhança. O exemplo mais claro que a gente tem é o das paredes, os muros e aquelas cercas divisórias entre 2 terrenos. O mecanismo da parede meia, né? É muito visual. Imagina que um dos vizinhos decida construir um muro bem na linha divisória das 2 propriedades. Ele vai lá e paga tudo sozinho. Isso. Assume os custos iniciais da obra. A princípio, aquele muro pertence exclusivamente a quem pagou. Faz sentido. Mas, se em algum momento lá no futuro o outro vizinho decidir aproveitar essa estrutura... Apoiar um telhado novo ali? Exato, apoiar o madeiramento, travar a parede... A lei impõe uma contrapartida na mesma hora. Não tem almoço grátis, né? De jeito nenhum. Ele passa a ter obrigação legal de reembolsar o construtor original por metade do valor atualizado da obra. E a partir desse pagamento, consolida-se o condomínio necessário da parede. Esse conceito de convivência por força da edificação serve como uma ponte perfeita para a modalidade que domina a vida urbana moderna. O queridinho das provas. O condomínio edilício. O professor Lessa aponta que o pilar fundamental para compreender essa estrutura é entender a dupla natureza dela. Não é só uma copropriedade simples. Não, é a união de 2 direitos bem distintos. O legislador precisou criar uma fusão, indissolúvel para viabilizar esses edifícios de múltiplos andares. De um lado, você tem a propriedade exclusiva sobre a unidade autônoma. O apartamento da pessoa. Do lado, atrelada de forma indissociável a essa unidade, tem a copropriedade perpétua sobre as áreas comuns. É uma coisa só. Sim, é impossível ser dono do apartamento sem ser, ao mesmo tempo, coproprietário do terreno, da fundação do prédio, do telhado, das redes de encanamento. E para dar forma a essa engrenagem toda, a lei diferencia 2 instrumentos que, o candidato não pode confundir de jeito nenhum.
Instituição e convenção. Isso, a instituição e a convenção do condomínio. A instituição, para ficar claro, é o ato de nascimento. É aquele registro formal lá no cartório de imóveis que individualiza o que é a unidade privativa e o que é a área comum. Define a fração ideal de cada espaço. Exato. É literalmente a certidão de nascimento do prédio perante o mundo jurídico. Já a convenção atua de um jeito diferente. Ela é a constituição interna daquela comunidade. O documento que vai ditar as regras do jogo, entende? Como rateio de despesa. Como rateio de despesas, as diretrizes para o regimento interno, a administração do dia a dia. E tem quórum para isso, né? Tenho. Para a convenção ser validamente estabelecida, a lei estipula que ela precisa ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais. 2/3. 2/3. E aqui, olha, tem uma aplicação jurisprudencial que despenca nas provas. A súmula 260 do STJ. Essa súmula é clássica, um ponto de atenção recorrente. Demais. Ela pacifica que a convenção que for aprovada com esse quórum legal de 2/3 obriga todos os condôminos e os ocupantes, independentemente de estar registrada no cartório de imóveis. Isso é pegadinha certa. A ausência do registro não serve de desculpa, sabe, para um morador falar: não vou cumprir as regras internas. A pessoa não pode alegar desconhecimento para se eximir. O registro, nesse contexto da convenção, tem a função de dar oponibilidade contra terceiros. Garantir publicidade para quem vem de fora. Exatamente. O conhecimento dessas minúcias previne erros em alternativas que são muito sutis. Falando em coisas sutis, tem um tema espinhoso sobre áreas comuns que é a vaga de garagem. Nossa, a vaga de garagem rende processo. Sempre fica aquela dúvida. O proprietário do apartamento pode decidir vender a vaga dele, avulsa, para uma pessoa qualquer do bairro que está precisando de estacionamento? O Código Civil, lá no artigo 1331, é muito protetivo com a segurança do prédio. Para comercializar ou até mesmo alugar essa vaga para terceiros estranhos, a convenção do condomínio precisa autorizar isso de forma expressa. Expressa. No silêncio da convenção, a lei proíbe a transação com estranhos. E tem um detalhe que o professor Lessa destaca no caderno que muita gente erra. A preferência, né? Isso. Mesmo quando a convenção autoriza a venda para estranhos, o proprietário não está totalmente livre. Ele precisa obrigatoriamente ofertar primeiro o direito de preferência aos outros condôminos. Tem que seguir a escadinha legal. E uma lógica de precaução parecida recai também sobre o terraço de cobertura. O famoso puxadinho de cobertura. Pois é. Se o instrumento lá de constituição do condomínio não especificar de quem é a titularidade daquele terraço do último andar, a lei aplica a presunção legal de que se trata de uma área comum do prédio. O espaço pertence a todo mundo. A todo mundo e não exclusivamente à unidade autônoma que fica ali logo embaixo. Para que o terraço seja privativo, tem que ter disposição bem clara e expressa na origem documental do condomínio. É um mapeamento de riscos muito claro para os nossos alunos. E entrando agora, no funcionamento prático dessa comunidade, a gente chega nas assembleias. A hora da verdade. O material tem um fichamento estratégico incrível sobre os quórums do condomínio edilício. Memorização premium total. É essencial para gabaritar aquelas questões objetivas. Vamos fazer um bate-bola repassando os principais. Vamos lá. Metralhadora de revisão. Para alterar a própria convenção, qual é o quórum? A regra de proteção exige a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. 2/3, perfeito. E para alterar a destinação do edifício? Tipo, o prédio é puramente residencial e um grupo quer transformar em clínica comercial. E a lei é drástica. Exige-se unanimidade absoluta. Unanimidade. Sim, unanimidade de todos os condôminos, porque essa mudança impacta o sossego, impacta o fluxo de pessoas e o valor da propriedade de cada um, né? Faz todo sentido. Seguindo para as obras. Benfeitoria voluptuária. Aquela obra só de embelezamento. Como botar uma obra de arte caríssima no saguão. O quórum requer o voto de 2/3 de todos os condôminos. Como não é vital para a manutenção, a aprovação demanda uma margem ampla antes de gerar boleto novo. 2/3 para voluptuária. E as obras úteis? Aquelas que facilitam o uso,
tipo cobrir a garagem que ficava na chuva. Obras úteis exigem um quórum intermediário. A aprovação é com o voto da maioria de todos os condôminos. Maioria para útil. E a exceção que confirma a regra? As obras necessárias, urgentes. Aquela que o cano-mestre rompe e alaga o poço do elevador, né? Isso. A água subindo e não tem tempo de chamar a assembleia. Nesse caso, o síndico pode e deve autorizar o reparo imediatamente, sem quórum prévio. E se o síndico for omisso, qualquer condômino tem legitimidade para realizar a obra. Salvar o patrimônio. Exato, salva o patrimônio e depois tem o direito de ser reembolsado. Esse arcabouço todo de aprovações é lindo no ambiente de harmonia. Mas a gente sabe que, na prática... Na prática, a legislação precisa lidar com as infrações, né? Começando pela dor no bolso, a inadimplência. Atrasar cotas asfixia o condomínio inteiro. A lei determina que o devedor vai responder por juros de mora, estabelecidos geralmente 1% ao mês, mais uma multa imperativa. E aqui tem pegadinha. Essa multa punitiva por atraso no boleto tem um teto máximo e inegociável de 2% sobre o débito. 2%. É norma cogente. A convenção do condomínio não tem o poder de arbitrar multas de 10% por simples atraso no pagamento. É 2% e ponto. E o professor Lessa enfatiza uma característica, assim, vital dessas cotas atrasadas. É uma obrigação propter rem. Perfeito. Trazendo para o visual significa que a dívida gruda na coisa. Gruda na coisa. A dívida viaja com o imóvel. Então, se alguém compra um apartamento sem puxar o histórico, acaba herdando todos os débitos do antigo proprietário. A dívida é do novo dono. Por isso que exigir certidão negativa de débitos condominiais é passo obrigatório em qualquer compra. Saindo da esfera financeira e caindo nos problemas de comportamento. O famoso condômino antissocial. Tema quente da FGV. Quentíssimo. A lei calibrou as punições de acordo com a gravidade, né? Se um morador descumpre os deveres de forma reiterada, tipo o cara do som alto todo dia de madrugada. Esse morador está sujeito a uma multa de até 5 vezes o valor da cota condominial. Se não tiver previsão expressa na convenção, a penalidade precisa ser aprovada por 3/4 dos condôminos restantes. 3/4. Mas olha, a situação pode ser ainda mais sombria. O verdadeiro antissocial. Exato. Aquele que gera uma incompatibilidade genuína de convivência. Agressões, aterroriza os funcionários do prédio. É, o comportamento contumaz. Para esse caso extremo, qual é o limite? A multa pode alcançar um teto bem pesado, de até 10 vezes o valor da cota de condomínio, e sempre exigindo a deliberação de 3/4 dos condôminos restantes em assembleia. É a resposta mais severa que o próprio condomínio pode dar. E é aí que mora uma das maiores pegadinhas. As bancas adoram afirmar que, diante de um caos desses, a assembleia pode expulsar o morador do prédio. Falso. Falso demais. Totalmente. O ordenamento jurídico do Brasil protege a propriedade de um jeito muito robusto. Reunião de morador jamais pode decretar a expulsão de alguém do próprio domicílio. A Assembleia só atua pesando no bolso. Só no bolso. Para tentar remover a pessoa fisicamente dali, exige o devido processo legal. Tem que ter decisão de juiz. E só depois que todas as sanções financeiras já se mostraram inúteis. Outra invenção de prova é dizer que o condomínio pode barrar o inadimplente ou antissocial na catraca da piscina, no elevador social, na academia. A jurisprudência já afastou essa possibilidade faz tempo. Restringir acesso à área comum viola direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. O direito de ir e vir fica intocável. Sim. O que acontece é que ele perde o direito a voto nas assembleias enquanto estiver devendo. Mas andar pelo prédio, ele pode. Esses limites mostram bem o equilíbrio social que a lei busca. Mas o mercado evoluiu, e a gente precisa fechar com 2 inovações do caderno que estão despencando nas provas. Multipropriedade e condomínio de lotes. A multipropriedade é o consagrado timesharing. Para quem nos ouve visualizar, é só pensar naqueles resorts lá de Gramado. Excelente exemplo. A mudança aqui é que a divisão não ocorre na metragem física, entende? Ocorre no calendário. Várias pessoas compram a mesma unidade. Mas cada uma tem o direito exclusivo de uso por uma fração de tempo durante o ano. E a implicação jurídica de prova é: o imóvel da multipropriedade passa a ser considerado absolutamente indivisível por força de lei. Se não quebra o modelo de negócio, né?
Toda a operação do resort ia entrar em colapso se alguém pedisse ação de divisão. E tem que gravar também que a instituição da multipropriedade exige registro obrigatório no cartório de imóveis, sem exceção. E para fechar as figuras modernas, o condomínio de lotes. Ele vem resolver uma equação urbanística. Por muito tempo a gente só viu o loteamento fechado tradicional. O problema jurídico do loteamento comum é que, quando aprova o projeto na prefeitura, a rua e a praça interna viram a área de domínio público do município. O condomínio de lotes inverte isso, certo? Exatamente. Nele, os terrenos individuais são as unidades autônomas e todas as ruas internas e espaços de lazer são propriedade privada comum dos condôminos. Então o município não entra ali. Não. A manutenção do asfalto, iluminação, limpeza é tudo responsabilidade administrativa e financeira dos próprios moradores. Entendido perfeitamente. Bom, com todo esse terreno percorrido, vamos promover uma síntese dinâmica. Palavras-chave finais para quem nos ouve fixar na mente. Vamos lá. Condomínio geral é transitório. Venda de parte indivisível para estranho exige preferência, com prazo decadencial de 180 dias para anular. O edilício tem dupla natureza perpétua. Vender vaga de garagem para fora exige autorização na convenção e oferta de preferência. Quóruns vitais. Útil é maioria, voluptuária é 2/3, mudança de destinação é unanimidade. Multa por inadimplência, teto rígido de 2%. Multa para o antissocial, escala até 10 vezes, com quórum de 3/4. E a expulsão só pode acontecer via o Poder Judiciário. A Assembleia não tem competência para isso. Mapeamento cirúrgico de prova. Mas sabe, toda essa rigidez condominial está sendo testada hoje com Airbnb, moradias de curta duração. E aí a gente precisa recorrer à base. O professor Lessa anota algo brilhante no final do material. Ah, essa parte é essencial. Ele diz: o condomínio é o exercício diário da tolerância e do respeito. O direito civil transforma o conflito em harmonia possível. A lei não visa apenas a ordem, mas a paz social. Lindo. É um entendimento que humaniza a rigidez dos códigos que a gente tanto estuda. E o caderno ainda encerra com aquele versículo que espelha o desafio da convivência. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 133, versículo 1. Perfeito para fechar. Com certeza. Queremos muito saber de quem acompanha a nossa jornada. Qual outro tema de direito civil tira um sono de vocês? Deixem aqui nos comentários quais assuntos são os mais espinhosos para os próximos mergulhos. Deixem mesmo, a gente lê todos. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até lá!